Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática. Hoje vamos ter a aula 5 de geometria, parte 2 para o 7º ano, onde nós vamos nos aprofundar um pouquinho nos estudos da geometria, tá certo? Então, anote aí os slides, copie alguns pontos que são muito importantes, dúvidas vocês anotem também, para que a gente possa tirar essas dúvidas juntos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que é um polígono. Então, aí eu tenho um polígono que vocês já estudaram, tá? Se vocês estão com dúvida, eu peço que vocês assistam novamente lá a aula 4, 3, que a gente falou, e 2, que a gente falou especificamente sobre esses aspectos. Então, eu vou só retomar com vocês nesse momento e após a gente vai inserir novos conteúdos. Então, vamos lá. Lados são segmentos de reta que formam o polígono. No polígono ABCD, os lados são AB, BC, CD, DE e EA. Então, ele está formando aqui, ó, AB, BC, CD, DE e EA. Formou um polígono aqui, um pentágono aqui, ó, certo? Tá, um pentagrama, um pentágono. Vamos lá. Tem os vértices, são os pontos de encontro de dois lados consecutivos de um polígono. No polígono ABCD, os vértices são A, B, C, D e E. Então, olha aqui, ó. A, B, A é um vértice, B é um vértice, C é um vértice, D é um vértice e E é um vértice. Aí eu tenho os ângulos internos, são os ângulos formados por dois lados consecutivos no polígono ABCDE. Os ângulos internos são A, B, C, D e o E. Tá? Tem um chapéuzinho aqui que está simbolizando que é o ângulo, que não apareceu aqui, mas eu vou colocar. Então veja bem, ó, eu tenho A, B, BC, eles são consecutivos, ou seja, possuem uma extremidade em comum. Então, aqui, ó, AB forma um ângulo junto com BC, então formou um ângulo interno aqui, o ângulo B. Mesma coisa, ó, BC, CD, aqui, ó, o lado B com o lado C formaram um ângulo aqui, ó, originados desse vértice. A mesma coisa aqui, ó, no ponto D, a mesma coisa no ponto E e se repetindo aqui no ponto A. Então, eles formam ângulos, tudo bem? Então, só para estar relembrando essa parte de formação, agora olhando na parte interna. Por quê? Porque eu também tenho os ângulos externos. Aí apareceu os chapeuzinhos aqui dos vértices. Os ângulos externos são ângulos formados por dois lados consecutivos no polígono A, B, C, D e E. E os ângulos externos são A1, B1, C1, D1 e E1. Então, olha bem, se eu traçar aqui, ó, uma reta e continuar imaginária, ele vai formar aqui um ângulo. Ou seja, esse lado de fora, se eu fechar ele aqui, ele vai formar um ângulo. Tá? Se eu religar esses pontos, ele vai formar um ângulo. Então, eu tenho que estar considerando e visualizando e pensando, na realidade, que existem ângulos aqui fora também. Tá? Ele não se resume ao ângulo interno, ele sai de um ponto aqui e vai até esse ponto, formando aqui um ângulo de 360. Os ângulos são contínuos, então eles vão ficar aqui, ó, passando dentro desse espaço onde eu estou passando o meu mouse aqui, que você deve estar visualizando. Então, aqui eu tenho os ângulos que são infinitos. Tá? Então, pensa bem, eu começo aqui, ó, do meu ponto A, vou passando aqui, ó, e vai indo formando ângulos. De todos os lados, eles vão formar ângulos externos, tá? Então, tenta visualizar aqui, ó, visualizar e pensar dessa forma. Ah, professor, não está sinalizado, mas ele existe, tá? Então, você precisa fixar bem isso.
E para concluir, eu vou falar sobre diagonal. São segmentos internos ao polígono que unem dois vértices não consecutivos. Ó, agora eu estou falando de vértices não consecutivos. No polígono ABCD e E, as diagonais são, então, ó, AC, aqui, ó, são AD, então a partir do ponto AD, são BD, BE e CE. Ah, professor, e do ponto D para o ponto B? Então você vai notar o seguinte: se eu parto aqui, ó, saio aqui do ponto D ao ponto E, ele vai repetir minha diagonal. É muito importante agora isso. Por quê? Porque BD e DB formam o mesmo segmento. É o mesmo ponto. Eles vão sair de um ponto para o mesmo ponto. Então, ele vai repetir essa diagonal. Então, não tem por que eu repeti-la. Certo? Bom, vamos ver isso daqui. Então, vamos prestar atenção agora. Muita atenção. Eu tenho um ponto ali, o ponto A. Então, eu saio desse ponto A, nesse polígono, que é um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é um pentagrama. E sai daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Então, saiu 5 diagonais, certo? Espera aí, vamos contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse saiu é um octógono, tá? Então, desculpa ali, eu tinha falado um polígono de 7 lados, na realidade é um polígono de 8 lados. Então, ele saiu daqui, ele formou 5 diagonais. Tudo bem? Então, vamos ver agora um outro ponto, o ponto B. Veja bem, eu vou partir aqui do ponto B, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, partindo do ponto B, ele vai formar mais 5 diagonais. Tá? Então, vamos para o próximo. Vamos ver aqui o C. Ponto C. Ele vai formar mais 5 diagonais. Tá? Vamos de novo para o próximo desenho. Então, eu tenho o ponto D. Do ponto D, ele vai formar mais 5 diagonais. Opa! Então, ele vai formando 5 diagonais conforme os pontos, isso no octágono. Depois eu vou ensinar a vocês, daqui a pouco, como que você vê essa relação. Então, agora vamos analisar aqui, ó, o ponto E. Olha o ponto E. Eu vou sair do ponto E, ele vai formar 5 diagonais. Só que, preste atenção, o que vai acontecer aqui? Ó, vamos olhar só um específico. O ponto A. E o ponto vai formar aqui, ó, AE. E aqui? Vai formar EE. Então, a partir do momento que eu chego aqui, ó, ele vai começar a repetir essas diagonais. São diagonais que já foram formadas, tá? Então, eu tenho que tomar ter bastante atenção com isso. Por quê? Vai começar a se repetir alguns das minhas diagonais, tá bom? Então, vamos pensar numa forma matemática de falar isso agora. Então, veja bem. Eu tenho, logo, 8 lados vezes 5 diagonais é igual a 40. Só que da metade do meu polígono, ele vai começar a repetir os seus segmentos, as suas diagonais, melhor dizendo. Então, é dividido por 2. Então, 5, 40 dividido por 2, eu vou ter, dentro desse polígono, 20 diagonais. Tudo bem? Ah, mas professor, como é que eu vou lembrar isso? Como é que eu vou ter que fazer? Então, calma, tá? Que a gente vai mais à frente ver essa relação. Então, só salientando. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, esse polígono forma 20 diagonais. Tudo bem? Vamos lá. Vamos comprovar isso. Então, vamos ver aqui. O quadrilátero. O quadrilátero, eu tenho um pentágono. Eu tenho um hexágono, eu tenho um heptágono.
eu tenho um octágono novamente. Então, veja bem, sempre que eu começo a contar as diagonais, o que vai acontecer? Tá? Eu sei que aqui, ó, eu tenho quatro lados que vão formar duas diagonais. Tá? Então, se eu for analisar quantos lados, quantos diagonais partem por cada lado, então eu tenho 4 menos 3, que é igual a 1. Vamos ver o pentágono? Olha aqui o pentágono. Ó, quantos lados tem um pentágono? 5. Tá? Eu sei que dessa vértice aqui, ó, vamos pegar aqui em cima, o vértice aqui sai duas diagonais. Então, ó, 5 menos 3 é igual a 2. Então, dessa diagonal sai 2, aliás, desse vértice sai duas diagonais. Vamos ver o hexágono. Ó, eu tenho aqui, aqui em cima, vamos imaginar que isso aqui é um ponto A. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Opa, o hexágono, cada vértice sai 3 diagonais. Então, 6 menos 3, ele tem 6 lados, 6 menos 3 é igual a 3 diagonais. Agora, olha o heptágono. Ele tem 7 lados, tá? Menos 3 é igual a 4, então sai 4 diagonais. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, cada vértice sai 4 diagonais. Olha, você já deve estar percebendo qual que é a relação que eu estou fazendo de cada lado. Olha, pelo valor que eu estou subtraindo. Por que que eu tenho isso faz fazer com que se torne mais fácil para mim? Porque eu não vou precisar ficar fazendo um monte de desenho, porque cada vez mais que vai aumentando os lados do polígono, vai aumentando a quantidade diagonal. E se você tiver que traçar tudo isso para que você faça um exercício, para que você execute o que é solicitado para você, ou que você interprete, vai ficar muito complicado, porque você vai ficar traçando um monte de diagonal. Então, dessa forma, é só eu pegar, contar os lados. Então, aqui eu tenho um octógono, menos 3, já vai saber quantas diagonais ele vai formar. Então, vamos lá. Ó, eu tenho 8, né? 8 menos 3 é igual a 5. Lembra lá que eu fiz do octógono? Não saía 5 lados, lá 5 diagonais, desculpa, de cada vértice? Então, aqui é uma forma de você relacionar matematicamente e já fazer uma forma direta. Então, vamos analisar aqui, ó. 4 vezes 1. Por que 4, professor? Eu não tenho 4 lados, então 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, dentro de um quadrilátero, sai duas diagonais. Olha o pentágono. Pentágono. Eu tenho 5 menos 2, tá? Aliás, 5 vezes 2, tá? Dividido por 2, 10 dividido, aliás, 5 vezes 2, 10 dividido por 2, 5. Olha aqui, ó. Eu tenho 3 diagonais, então 6 vezes 3 é igual a 9. 9, aliás, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. Tudo bem? Estava olhando o resultado ali, me desculpa. E o heptágono? O heptágono ele forma 4 diagonais. Quantos lados ele tem? 7. Então, veja bem. Eu tenho 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, olha o octógono. O octógono eu tenho 5 diagonais. Então, preste atenção, eu tenho 8 vezes 5, 40, dividido por 2 é igual a 20. É a relação que eu tinha feito depois. Então, para o vídeo agora nesse momento, faça essas anotações, que ela é muito importante, e tenta fixá-la, tá bom? Então, o que preciso fazer? Pegar a quantidade de lados menos 3, que você vai saber quantas diagonais partem de cada vértice, certo? E
vamos ver a fórmula, que essa fórmula também é muito importante que você anote ela. Então, para o vídeo, anota ela também. Ó, N vai ser simbolizado de lado. N vezes N menos 3, então lado menos 3, dividido por 2, que é igual a diagonal. Tudo bem? Então, essa é a fórmula que eu tinha falado anteriormente, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui de novo para você, ó. N, né? Ó, eu peguei aqui, ó. N, que é lados. N menos 3, que é lado, menos 3, deu 1. Aí eu faço a multiplicação. Aqui eu só desmembrei. Então, é a mesma fórmula que está aqui. Tá certo? Então, N é igual a lado. D é igual a diagonal. 2 é da fórmula. E 3 é da fórmula para que você ache a quantidade de diagonal que sai de cada vértice. Tudo bom? Então, vamos lá. Vamos testar isso? Então, eu tenho aqui um triângulo. Vamos analisar o triângulo. N vezes N menos 3 é igual a 2. Aliás, N vezes N menos 3 dividido por 2 é igual a diagonal. Desculpa, vamos lá. Olha aqui o que eu tenho. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3. Quantos vértices? 1, 2, 3. 3 menos 3. 0. 3 vezes 0? 0. 0 dividido por 2. Não tem como, então vai ser 0. Mas, professor, então quer dizer que o triângulo não possui diagonal? Não. Tenta passar uma diagonal aí de um vértice a outro. Ele vai formar o próprio lado do triângulo. Então, mas professor, se eu passar aqui no meio? Mas aí eu não estou ligando o vértice, eu estou ligando um vértice a um lado. E, nesse momento, nós não iremos estudar isso. Então, eu estou estudando apenas vértice a vértice. Então, o triângulo não possui diagonal, tá certo? Então, é a única figura aí que eu não vou ter uma diagonal, tá? Dos que possuem lados, tá bom? Ângulos de um polígono. Vamos ir mais além. Então, eu tenho os ângulos do polígono. Estou mostrando aí os ângulos externos, tá? Ele continua. Então, veja bem. Todos os polígonos possuem ângulos externos. Então, vamos analisar polígono por polígono. Ele tem o triângulo, ele tem 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Tá? Aqui 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, eu tenho um pentágono. Eu tenho 5 lados, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos. E o hexágono, né, é a mesma coisa. Eu tenho 6 lados, 6 ângulos internos, 6 ângulos externos. Então, a relação ela vai ter ângulos, vai ocorrer ângulos conforme a relação dos lados. Opa, já apareceu ali o que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos e externos. Em cada vértice, a soma dos ângulos externos com os ângulos externos resulta em 180. Em cada vértice, a soma dos ângulos internos com os ângulos externos resulta em 180. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Se eu pegar aqui, ó, esse lado com esse lado, a soma desse ângulo interno com o ângulo externo vai dar 180. A mesma coisa aqui, ó. Então, vamos passar para mostrar para vocês. Aqui, ó, esse ângulo interno com o ângulo externo dá 180. E aqui, o ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180. E aqui, o ângulo interno com o ângulo externo dá 180. E a relação dos quadriláteros? A mesma coisa. Olha só. O que aconteceu? Interno aqui, ó, ele forma um canto, né? Então, eles formam um ângulo reto, né? De 90 graus. Mas aqui fora também. Então, opa, saiu. Essa relação aqui fora também vai formar um ângulo reto. Olha aqui, ó, ângulo reto. 90 com 90, 180.
Então, ele formou um quadrado, 90 com 90, 180. Tá? Então, a soma do ângulo interno com o externo vai dar sempre 180 graus. Tá certo? Soma dos ângulos internos com os ângulos externos. Opa, repetiu aqui. Vamos ver se vai mostrar aqui agora. Ah, agora mostrou. Muito bem. Desculpa aí a falha. Olha aqui, ó. Repetiu. Esse ângulo formou um ângulo de 90, então eu tenho 180. Esse ângulo formou um ângulo de 90, deu 180. Esse ângulo formou um ângulo de 90, deu 180. Esse ângulo formou um ângulo de 90, deu 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos com as dos ângulos externos forma 180 graus. Pela soma dos ângulos do triângulo, podemos somar os ângulos de todos os polígonos. Então, o triângulo é uma figura especial, porque ele tem uma única relação, ele é muito mais direto na sua interpretação. E, com isso, a gente consegue definir os outros polígonos. Então, veja bem, o triângulo, a soma dos ângulos internos de triângulo é igual a 180. Então, vamos analisar o quadrilátero. Se eu dividir o quadrilátero ao meio, eu tenho dois triângulos. Vamos pegar aqui um pentágono. Então, se eu pegar aqui o pentágono, ou pentagrama, né, do jeito que vocês acharem aqui, eu mudo os nomes das figuras, e eu traçar aqui as diagonais, eu vou ter 3 triângulos. E tenho um hexágono, eu vou ter 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, tá vendo que conforme vai aumentando o número de lados, vai aumentando um triângulo? Então, se eu colocar ali um polígono de 7 lados, quantos triângulos ele vai ter? 7. Aliás, desculpa. Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, com 7 lados, eu vou ter 5 triângulos. E vai aumentando. Então, veja bem. Um triângulo? 180. Então, nesse triângulo tem 180. Aqui, quantos triângulos eu tenho? 180. Então, dois triângulos, 180 mais 180, 360. Olha os ângulos internos, como eles já vão fazendo mais sentido. 3 triângulos, eu tenho 3 triângulos na sua formação. 360 mais 180, 540. E vamos dar seguimento. Ó, quantos triângulos eu tenho ali? 4. 4 triângulos. Então, 540 mais 180, eu tenho 720, a soma dos ângulos internos. Tudo bem? Então, conforme vai aumentando pelos triângulos, eu consigo ter essa relação. Tá? E se fosse aqui um polígono de 7 lados, qual é a soma dos ângulos internos? Então, ele ia ter 5 triângulos. Então, 720 mais 180 é igual a 900. Tá bom? Então, faça essa notação que também é muito importante. E, por último, vamos falar o que é círculo e circunferência. Então, aí, ó, eu tenho uma circunferência, é uma região do plano formado por dois pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência, ou seja, é formado por pontos que possuem a mesma distância. E o círculo? O círculo, a definição do círculo é decorrente da definição da circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo toda a região delimitada por essa extremidade. Então, aqui, ó, eu tenho a circunferência, eu tenho o círculo. Tá? Eles têm a mesma relação, o mesmo objeto de estudo, só que tem uma diferença. A circunferência, ela só tem a extremidade, certo? Como referência ao seu centro, para você ver o tamanho dessa extremidade, das extremidades, né? Do centro à extremidade. Já o círculo não, essa parte é cheia, tá? Então, sempre que eu falar de círculo, vou fazer uma relação aqui com comida. Sempre lembra da pizza. A pizza não é recheada, então ela tem um formato circular. O que não é recheado tem formato de uma circunferência, tá? Então, para você tentar aí ter uma relação. Então, lembra que o círculo ele sempre é cheio, tá bom? Ele tem as suas partes cheias, é pintado. Então, toda a região pintada em azul é denominada círculo,
tá bom? Elementos de uma circunferência. Então eu tenho aqui, ó, o ponto central é conhecido como o centro da circunferência. A distância R é chamada de raio. Então, aqui, ó, tem o centro. O raio da circunferência é o segmento que pode ser ligado ao centro da figura. Então, sai daqui, ó, do centro da figura até a extremidade é o raio. Tá, ó, esse é o raio. Eu tenho o diâmetro. O diâmetro da circunferência é que um segmento de reta que passa por meio do centro do círculo, dividido sempre em duas partes. Então, ele vai sair de uma parte a outra, vai ser o diâmetro da circunferência. Então, espero que você tenha entendido essa aula. Todo o nosso conteúdo ele é derivado do nosso livro didático, tá bom? Que, se não me engano, já vai estar disponível de forma online para vocês, por alguns alunos que não o receberam ainda, né? Então, vai ter acesso de forma online. Se vocês quiserem consultar o livro didático, ele tem maiores detalhes sobre isso. Existe também uma parte que é o desenho da circunferência através do compasso, tá bom? Eu vou estar fazendo um vídeo separado para que mostre para vocês como usar o compasso, tá bom? Algumas orientações finais. Então, eu vou fazer uma lista de exercícios disponibilizadas para vocês treinarem e fixar esse conteúdo. Dúvidas, eu estou à disposição através dos canais online, né, lá no WhatsApp. Para quem não tem o meu número, procure a coordenadora do seu período, que ela vai inserir você, vai te adicionar no grupo, e lá você pode me chamar que eu vou estar tirando suas dúvidas, ou pelo Google Classroom, tá, nos plantões de terça-feira. Tá? E uma mensagem para vocês, como sempre falo, meus alunos são incríveis e especiais por estarem aí se propondo a esse desafio. É sempre um desafio estudar longe do professor. E espero que vocês estejam motivados, pois essa motivação também motiva o professor Marçal. Por isso que vocês são especiais. Não existe distância para o conhecimento, para a educação. Tá certo? Muito obrigado, tá? Até a próxima aula.